Prezados e prezadas, alunas e alunos, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História. Eu sou o professor Cláudio Nascimento e iremos discutir as vivências e saberes dos povos indígenas do Brasil antes da chegada dos europeus. Nós vamos nos basear num período da pré-história brasileira, ou seja, aquele período que vai anteceder o quê? A chegada dos europeus. Mas como é que nós iremos estudar este período? Primeiro, o estudo da história brasileira, antes de 1500, é feito, sobretudo, por meio da arqueologia. Ou seja, uma vez que os povos que ocuparam o território onde se encontra o Brasil não possuíam, até onde sabemos, escritas. Então, se eles não possuíam escrita, como é que nós iremos fazer os resgate da sua história? Como é que nós vamos fazer o resgate do modo de vida? Como é que nós vamos fazer o resgate de como eles se comunicavam? Isso. Como é que nós vamos reconstruir a história desse povo? Aí vem a arqueologia, que vai, na realidade, nos proporcionar, ou seja, vai facilitar este entendimento por meio de quê? Dos vestígios históricos. O que vem a ser a pré-história brasileira? É um importante instrumento para a construção da identidade e cultura dos nossos ancestrais. Então, por um longo período, a historiografia, ou seja, a história, ignorou a existência dos povos pré-históricos no Brasil e nos conduziu a um estudo bastante preconceituoso, baseado em quê? No eurocentrismo, ou seja, naquela visão europeia, né? De que nós sofremos influência política, econômica, social, cultural. E essa influência, ela foi exercida pela Europa sobre outras áreas geopolíticas. Então, no entanto, novas descobertas realizadas em nossos sítios arqueológicos vêm aumentando as informações sobre os primeiros povoadores e enriquecendo ainda mais a nossa história. Então, essa versão europeia da construção da nossa história, ela com os novos vestígios encontrados pela equipe de arqueólogos, que utiliza a ciência da arqueologia, para nos mostrar um pouco como era a vida dos nossos antepassados. A compreensão da nossa pré-história, ela só é possível através da investigação baseada em vestígios de materiais encontrados em diversos sítios arqueológicos, espalhados pelo território brasileiro. Então, esses vestígios, o que são esses vestígios? Esse vestígio, na realidade, ele consiste em ossadas. Esse vestígio, na realidade, ele consiste em utensílios, né, achados, como, na realidade, jarros, entre outros, né? Então, no local foram encontrados o que? Vestígios de fogueiras, pedaços de objetos de cerâmica, pinturas rupestres e pontas de lanças de pedra. Então, observem, é isso. Esses vestígios nos dão indícios de que o homem pré-histórico espalharam-se por diversas áreas em todo o território brasileiro. Então, grande parte dos homens da pré-história, não é isso, das regiões interiores, habitavam aonde? Habitavam em cavernas. Mas como é que nós vamos ter esta convicção? Como é que nós vamos ter, na realidade, esses indícios? Por meio
dos vestígios que foram encontrados nesses sítios arqueológicos. Aí eu pergunto novamente, que vestígios são esses? Fogueiras, pedaços de objetos de cerâmica, pinturas, né? As pinturas lá das cavernas vão dar uma ideia de como é que esses povos conviviam, pontas de lanças, de pedras, etc. Algumas pessoas, na realidade, elas começam a indagar. Nós tivemos pré-história? Claro, nós tivemos pré-história. O que significa pré-história brasileira? Chama-se pré-história brasileira o período pré-cabralino. Ou seja, o momento para a história do Brasil, antes da chegada do navegador português Pedro Álvares Cabral, em 1500. Esta visão, no entanto, está mudando, pois vários povos habitavam esse território antes da colonização brasileira. Colonização portuguesa, né? Antes da colonização portuguesa, vários povos aqui já habitavam, né? Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Os primeiros grupos teriam vindo da África e o segundo grupo teriam vindo da Ásia, de regiões próximas à Mongólia. Assim que chegaram à América, foram se espalhando pelo Brasil. O povoamento da América do Sul teve início por volta de 20 mil anos antes de Cristo. Segundo a maioria dos pesquisadores, existem indícios de seres humanos no Brasil datados de 16 mil anos antes de Cristo, de 14.200 anos antes de Cristo e de 12.770 anos antes de Cristo. Mas como é que os pesquisadores chegaram a esta tese? Foram encontrados o que? Nas escavações arqueológicas de Lagoa Santa, Minas Gerais, Rio Claro, São Paulo, e Bicuí, Rio Grande do Sul. Então a dispersão das espécies, na realidade, por todo o território nacional, aconteceu por cerca de 9 mil anos antes de Cristo, quando o número de homens aumentou muito, de acordo com Olivieri, 2014, né? Então, como vocês observam, nós temos a cada escavação, a cada achado de vestígio, então, há um novo entendimento sobre a data da origem do homem, pré-histórico dentro da América, né? Então, há várias versões, há vários entendimentos, né? Então, se defende 20 mil, se defende 16 mil, 14.200, 12.700, mas sabemos que cada descoberta é uma nova versão para a história, né? Os primeiros grupos humanos que ocuparam nossos territórios são chamados de paleoíndios, né? Ou seja, a reconstituição do crânio de Luzia, não é isso? Então vocês vão ver lá no livro de vocês, Luzia, né, que foi um fóssil encontrado, né, que é fósseis, são vestígios humanos, né, vestígios humanos. O crânio de Luzia, datado de 11.500 anos. As ossadas mais antigas dos paleolíndios encontradas no Brasil pertencem final de quê? Do Pleistoceno. Eita! Que período é esse? É um período que compreende entre 11.000 e 12.000 anos. Observe, 11.000 e 12.000 anos. E como era a vida pré-histórica no Brasil? Então, a arqueologia vem mostrando uma ideia, mas não temos a certeza de como era a vida pré-histórica no Brasil. Por que não temos certeza? Porque não há registro documental, não é isso? Toda a tese, não é isso? Toda a conclusão, ela é fundamentada em quê? Em vestígios, por meio da arte rupestre, por meio de achado, por meio de ossos, etc.
Então, há uma ideia de que esses povos pré-históricos, eles usavam o quê? O fogo para cozinhar. E como forma de proteção. Ou seja, o fogo tinha a utilidade para cozinhar e proteger do frio. Não é isso? E faziam pinturas rupestres nas paredes das cavernas. Não é isso? Quem for a São Raimundo Nonato vai ver lá nas cavernas São Raimundo Nonato, não é isso? Aquelas artes lá, pintura rupestre nas paredes, né? Então, a expectativa de vida dos seres humanos nesse período, devido às doenças, ataques de animais e péssimas condições de higiene, ficava entre 25 e 30 anos. Entre os coletores, os sambaquis aparecem em diferentes pontos do litoral brasileiro, principalmente em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Sambaqui é o nome utilizado, prezados e prezadas, para nomear o quê? Os grandes depósitos de detritos ósseos e orgânicos que se formaram nas proximidades de regiões ocupadas por grupos humanos coletores. Entre os nativos brasileiros, os índios Pataxó e Nambiquara são os que frequentemente adotaram esse tipo de vida social. Presença da história indígena. Como é que a ciência nos mostra a presença da história indígena? Então, sabe-se pouco da história indígena. Nem a origem, nem as cifras de populações são seguras. Muito menos o que realmente aconteceu. Mas progrediu-se, no entanto. Hoje está mais clara, pelo menos, né? A extensão do que não se sabe. Porque, na realidade, nós sabemos pouco da história desses agrupamentos. Porque, na realidade, não há registro documental da história desses povos. Há deduções por meio de que? Da arqueologia, como eu falei anteriormente. Falar hoje de índios no Brasil significa falar de uma diversidade de povos, habitantes originários das terras conhecidas na atualidade como continente americano. Mas devemos lembrar, prezados, prezadas, que esta denominação é resultado de um mero erro náutico. Por que erro náutico? O navegador italiano Cristóvão Colombo, em nome da coroa espanhola, ele empreendeu uma viagem em 1492, partindo da Espanha rumo ao desconhecido, rumo às Índias, na época uma região da Ásia. Sendo assim, a expedição de Cristóvão Colombo foi castigada por fortes tempestades. Então, o que foi que aconteceu com a frota? A frota ficou à deriva por muitos dias, até alcançar uma região continental que Colombo imaginou que fosse as Índias, mas que, na verdade, era o atual continente americano. Então, conforme a imagem, nós temos o Brasil pré-cabralino, o Brasil antes dos portugueses, né? Isso aí, na realidade, é uma imagem, né, do Brasil pré-cabralino, antes dos portugueses. Os índios no Brasil. Então, quantos eram? Era em torno de 4 a 5 milhões de nativos. Mas, segundo dados da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, atualmente existem no Brasil cerca de 300 mil índios, formando que cerca de 210 nações, espalhados por todos os estados, a maior parte concentra-se na Amazônia. Mas, de acordo com Rodrigues,
Estima-se que, às vésperas da conquista dos portugueses, aqui no Brasil, eram faladas 1.273 línguas e hoje existe cerca de 180. Então, de acordo com o que foi ressaltado, então a população indígena ela foi ao longo do processo histórico, do contexto histórico, dizimada. E a população que chegou a 5 milhões e hoje é 300 mil. Os dialetos que eram cerca de 1.273 e hoje, na realidade, são cerca de 180. Dentre todos os povos indígenas que habitaram o Brasil, de norte a sul, podemos destacar os grupos Pataxó, Nambiquara, Macrogê e Arruiaquê. Os índios Pataxós e os Nambiquaras eram coletores no litoral de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Mas entre os povos indígenas que habitaram o Brasil de norte a sul, podemos destacar dois grupos significativos: os tupis e guaranis. Os tupis formaram o maior grupo indígena da época, antes ao descobrimento. Suas tribos iam desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Mas a contribuição específica desse grupo foi importante para a formação da cultura brasileira e principalmente na influência sobre o nosso idioma. O segundo grupo são os guaranis, que se espalhavam-se pelo litoral sul do país e a zona do interior na bacia dos rios Paraná e Paraguai. Em outras regiões, encontrava outras tribos, genericamente chamadas de tapuias. Palavra tupi que vai designar o quê? Os índios que falam outra língua. As manifestações culturais dos índios eram as mais diversas. Para que possamos ter uma ideia, cada tribo, ao longo do Opara, como era designado o Rio São Francisco, tinha suas manifestações. Não é isso? Tinha designado suas manifestações. Então, ao longo do rio Opara, São Francisco, viviam diversas tribos, Então, na realidade, como eu falei, os Caetés, os Gés, não é isso? Os Amoipirais, entre outros, Então, como era a presença indígena na costa? Os nativos dividiam-se em várias nações com diferenças linguísticas e culturais entre si. Então, nós temos em toda a costa, de acordo com a imagem, Nós temos o Tupinambás, nós temos o Tremembé, nós temos o Potiguara, Tabajara, não é isso? Até chegar no Xanuá, o Carijó, o Guarani, e Tupiniquim. Então, nós temos várias tribos falando dialetos diferentes, com diferenças culturais, conforme a imagem que vocês estão visualizando. O conhecimento que temos sobre os índios brasileiros do século XVI baseia-se principalmente em relatos e descrições dos viajantes europeus que aqui estiveram na época, particularmente do alemão Hans Staden e do francês Jean de Lery, que conviveram com os índios por volta de 1550. Como era o modo de vida dos índios? Como viviam os nativos? Os primeiros relatos testemunhando a vida de uma tribo, não é isso? É do Hans, do alemão, que vai mostrar, na realidade, um relato de como era a vida dos índios, Então, prezados, eu pergunto a vocês, como é que vocês imaginam como é que esses índios viviam?
O nosso conhecimento da vida pré-Cabral, ou pré-cabralina, da população nativa do Brasil é fragmentada. Então, ela é cheia de interpretações. E sempre representa o quê? Uma constelação de quê? Ou uma constatação de um observador externo. A vida e os costumes dos chamados índios são focados sob diversos ângulos da então cultura portuguesa, europeia, religiosa, moralista, econômica, interesse sexual. E às vezes sob um ângulo de piedade, né? Então, na maioria das vezes, de exploração total e extermínio. É esse o entendimento que nós temos sobre isso, o conhecimento da vida pré-cabralina. Os índios sobreviviam da caça, da pesca, do escravismo e da agricultura. Então, seu modo de sobrevivência era de subsistência, né? Então, até nesse período, eles, na realidade, exploravam o meio para sobreviver. Eram nômades, isso. Produziam milho, mandioca. As tribos eram ligadas por laços familiares. O trabalho era coletivo e dividido de acordo com o quê? Sexo e idade. Ou seja, o trabalho era coletivo, mas havia uma divisão social por sexo e por idade. As tarefas femininas, cuidar da casa. Crianças, cuidar das crianças. Lavoura, a preparação de bebidas e farinha. E a fabricação de cestas de cerâmicas, redes, etc. Como era a tarefa masculina dos povos indígenas. A derrubada da mata, preparo do plantio, a caça, a pesca, as canoas, fabricação de instrumentos e proteção da tribo através da guerra. Então, a tarefa masculina, ela era mais pesada do que a tarefa feminina, né? Nesse sentido, porque a mulher, na realidade, ela tinha as suas obrigações, como os homens também tinham as suas obrigações, mas eram obrigações distintas. Ou seja, como eu falei anteriormente, cada um tinha o seu papel, cada um tinha o seu dever, cada um tinha a sua obrigação. Aí a figura, né, de uma oca, né, de uma tribo indígena, né? O tamanho de muitas ocas encontradas pelos arqueólogos mostram que, desde a pré-história, elas abrigavam famílias extensas. Então, segundo os cronistas, cada aldeia era politicamente independente e dirigida por um consenso pelos chefes de cada oca. Mas várias delas costumavam se reunir em confederações militares, encabeçadas por chefes de guerra, né? Que podiam mobilizar milhares de guerreiros. Religião. A religião eram politeístas e adoravam as forças da natureza, trovão, raios, estrelas, sol, lua, etc. Né? Quem era o chefe da tribo? Chefe da tribo, cacique, que tinha o poder sobre todos. Chefe guerreiro, pajé. Chefe religioso, eram curandeiros, tinham ligações com os deuses e eram temidos por todos. Manifestações culturais. Então, dentro das manifestações culturais, nós podemos destacar como era a cultura desses índios. Então, se tem ideia de que esses índios confeccionavam objetos artesanais
com os elementos da natureza, cerâmica, palha, cipó, madeira, dente de animais, etc. Na porção norte do território, os povos ceramistas se destacaram pelo desenvolvimento de uma rica cultura, material marcada pela presença de vasos, urnas funerárias, bacias e outros utensílios. Também podemos destacar a pintura corporal, feita de tintas naturais encontradas, não é isso, em árvores e frutos diversos. Desenhos eram feitos para comemoração de quê? Dos rituais. Dança, especialmente na cultura tupi-guarani. É o caso do cururu, né? Que é uma dança típica, né, da cultura tupi-guarani. Aí vocês têm a imagem das máscaras confeccionadas, né? Então, como eram as máscaras, como elas eram confeccionadas. Habitando a ilha de Marajó, entre os anos de 500 e 1300 d.C., os povos marajoaras foram um dos mais proeminentes, representantes do trabalho com artesanato em cerâmica, né? Antes que os colonizadores europeus surgissem no continente. Essa civilização já havia desaparecido completamente, né? Mas deixaram um legado, né? Artístico, cultural, né? Vocês estão vendo agora a cerâmica marajoara. Agora vocês estão observando as urnas funerárias indígenas, né? Aí temos o artesanato dos Tapajós, né? Isso aí é um artesanato de 6.000 anos, né? Aí vamos falar agora um pouco da antrofagia, canibalismo e vida após a morte, né? E o que é a antrofagia? Então, na imagem aí, vocês observam, né? Então, na realidade, a questão de os índios comemorando, não é isso? Os índios comendo carne. Mas que tipo de carne era esta? A carne humana, né? Canibais. Né? Então, eles, na realidade, eles comiam carne humana em alguns rituais. O ritual antrofágico era comum entre os índios tupinambás no Brasil, de acordo com a imagem. Aí nós temos uma imagem do ritual antropofágico, né, dos índios tupinambás no Brasil. O ritual antropofágico servia para reverenciar os espíritos dos antepassados e vingar os membros das aldeias mortos em combate. Então, como era a prática? Após as batalhas contra tribos inimigas, a antrofagia tinha caráter apoteótico, mobilizando todos os membros da aldeia numa sucessão de danças e encenações que terminava com a matança de prisioneiros e o devoramento de seus corpos. Sendo assim, o adversário capturado, vivo, era conduzido à aldeia dos vencedores e ali mantido prisioneiro durante um período no qual todas as honras, privilégios eram concedidos. E era designado uma mulher para lhe fazer companhia e os melhores alimentos eram colocados à sua disposição. Durante vários dias, preparavam-se a festa em que o prisioneiro seria executado, segundo a cerimônia solene. A execução, com violento golpe de borduna, cabia a quem houvesse capturado, podendo ser por este transferido a alguém merecedor de tal obséquio, em sinal de agradecimento ou homenagem. A prática antropofágica constituía um momento culminante do processo cultural tupi, que encontrava na guerra e na execução, né,
do ritual dos prisioneiros, a meta e o motivo fundamental da própria identidade cultural. Espero que vocês absorvam esse conhecimento, espero que vocês aproveitem esse conhecimento. E por aqui eu me despeço, agradecendo a participação de todos.